Olá, queridos! Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse canal, o seu canal, o canal do estudante. Eu sou a professora Aniele Freitas, é sempre um prazer muito grande receber todos vocês aqui para a gente poder compartilhar um pouquinho aí de conhecimento nessa preparação tão importante para você que vai te garantir uma colocação lá no cargo público que você deseja. Então, se você está aí nessa reta, nessa jornada, em busca de conhecimento, em busca de macetes, dicas de como melhorar, de como tornar essa sua preparação mais objetiva, você chegou ao local certo, gente. E o vídeo de hoje traz uma coletânea de questões, aquelas questões que mais pegam os candidatos na hora de realizar a sua prova, que são as questões de reescrita. As questões de reescrita estão presentes aí em todos os certames. Todos os certames vão trazer pelo menos aí 2 questões de reescrita, que vai envolver conhecimento gramatical, conhecimento semântico, e você precisa estar atento às dicas que eu vou passar para você hoje aqui, questão a questão, para que você consiga chegar preparado para fazer a sua prova. Agora vamos deixar de falação. Se você ainda não se inscreveu no canal, corra aqui embaixo, se inscreva, ative as notificações e o material dessa aula vai ficar aqui, ó, prontinho para você baixar e poder recorrer a ele sempre que você desejar. Queridos, vamos então às nossas questões de hoje. Essas questões de reescrita, gente, em primeiro lugar, ela vai exigir do candidato um certo tipo de conhecimento sobre três elementos que você, candidato, já está aí analisando durante a sua preparação. Não é novidade para você, tá? Mas você precisa focar agora objetivamente nesses 3 conhecimentos para realizar esse tipo de questão. A questão de reescrita, em primeiro lugar, ela vai trazer aí uma necessidade de análise da correção gramatical. Ela vai exigir que você analise se a correção gramatical se mantém, se há necessidade de correção gramatical diante de uma determinada reescrita, né? Em outro momento, ela pode exigir do candidato a relação de sentido, né? Será que o sentido se mantém quando há reescrita? Será que o sentido ele é alterado? E aí, gente, olha só, a correção gramatical e o sentido aqui podem ser cobrados na mesma questão, né? Assim como também o conhecimento de coerência é fundamental e a banca vai solicitar. Bancas como CESP, por exemplo, vão cobrar do candidato os 3 tipos de conhecimento numa determinada questão, né? Observando sempre a correção gramatical, analisando se o sentido se mantém e se a coerência é ou não, foi ou não afetada ali naquela determinada afirmação que a banca pode trazer, tá? Então vamos analisar o seguinte: esses 3 tipos de conhecimento você já está estudando para a sua prova, então não é novidade para você. Agora, eu vou passar para você 3 dicas para realização desse tipo de prova, desse tipo de questão. Qual é a primeira dica que eu passo para você? Olha só, aqui desse lado nós temos as dicas que você pode seguir e vai se dar muito bem. A primeira dica é: você precisa, candidato, estar atento, muito atento ao enunciado da questão, né? Ao enunciado, para você poder observar as principais, observar as informações principais que são trazidas nesse enunciado. Então, você observou as informações? Que informações são? A questão quer que você veja a correção gramatical, a questão quer que você analise o sentido, a questão quer que você veja a coerência. Pronto, você já está atento às informações do comando da questão que você vai precisar para poder realizar ali a sua análise. Em segundo lugar, você vai precisar sempre, gente, isso aí é uma dica que para o candidato que está ali sempre já nessa preparação, ele já nem pensa mais, ele já faz isso no automático, que é comparar as questões, as alternativas das questões, na forma com que elas aparecem, uma abaixo da outra, na vertical. Por quê?
Lembra que eu falei para vocês sobre a questão aí do conhecimento sobre o sentido, se o sentido se mantém ou não? Quando a gente fala em sentido, normalmente as conjunções e até mesmo as preposições, né? Hoje em dia as bancas vêm trazendo bastante preposições nessa relação de sentido. As conjunções e as preposições, elas vão exercer esse sentido. Se você compara as alternativas dentro da questão uma abaixo da outra, você já vai analisando as conjunções e as preposições que podem estar ali presentes. E aí, gente, ó, conhecimento de conjunção é conjunção coordenativa, subordinativa, aquele conhecimento lá que você já tem massificado, né? De tanto treinar, de tanto fazer questão, você já tem esse conhecimento massificado. As conjunções que são coordenativas, as que são subordinativas, né? Qual o sentido que uma questão aditiva, por exemplo, traz? Será que na outra questão, na outra alternativa que também traz uma conjunção aditiva, o sentido ele se mantém? Se você souber que as duas são aditivas, você já vai ver que o sentido se mantém, né? Então, olha só como é que é importante você comparar as alternativas uma abaixo da outra, né? Como elas aparecem assim mesmo, ó, na vertical, uma abaixo da outra, tá? E, gente, a terceira dica que eu trago para vocês, em terceiro lugar, é a gente precisa ficar muito atento mesmo à mudança, gente. Atento à mudança de posição dos termos dentro da oração. Por que isso acontece? Porque às vezes quando a gente muda o termo dentro da oração, a gente precisa exercer determinadas normas gramaticais. E aí a banca adora isso. Ela muda o adjunto adverbial de lugar e não coloca vírgula. Isso aí, gente, é demais. E aí vai cair onde? Ó, correção gramatical, galera. Correção gramatical. Mudou o adjunto adverbial, colocou lá para o início e não separou por vírgula, não isolou por vírgula. Aí, realmente, você precisa estar atento. Ah, tem um termo aqui que é um termo explicativo, não veio entre vírgula? Tá errado! É correção gramatical. Isso aí, ó, a banca traz de montão. Então, essa terceira dica aqui, ó, atento à mudança de posição, atento àqueles termos que exigem o uso de vírgula. Isso aí é fundamental para você. Bem, visto isso aí, você vai poder anotar no vídeo, vai pausando, vai anotando. Visto isso, agora a gente vai analisar algumas questões. Então vamos lá, pessoal, para a primeira questão aqui dessa videoaula sobre reescrita, questões de reescrita. Questão aí da banca CESP, né? Vamos analisar como é que a CESP vem aí cobrando do seu candidato essa análise de uma questão de reescrita. Olha só, gente, lembra que eu falei para vocês? Primeira coisa que a gente tem que ficar atento é ao enunciado para a gente poder captar as informações mais importantes, aquilo que a banca vai querer que você analise enquanto dado nessa determinada reescrita do trecho, tá? Então vamos lá, olha só, o que a banca traz pra gente, ó? O sentido e a correção gramatical do texto, ó, então já falou em sentido e falou em correção gramatical do texto. Então a gente já tem aí, ó, dois tipos de conhecimento que a gente precisa se atentar, tá? Seriam mantidos se o período, segundo os autores do estudo, os objetos são, de fato, interpretados como rostos humanos pelo nosso cérebro, fosse reescrito da seguinte maneira: considerando os autores do estudo, através do nosso cérebro, realmente interpretamos como rostos humanos objetos. Vamos analisar o seguinte, olha só, a gente precisa ver sentido e a gente precisa ver correção gramatical, né? Então vamos analisar a correção gramatical, a gente começa analisando a correção gramatical porque ela é mais rápida da gente identificar. Gente, questão de reescrita de prova é para a gente levar pelo menos aí 3 minutos no máximo, 2 minutos, 2 minutos e meio. Numa questão de reescrita é o natural, até 3 minutos quando é uma questão um pouco mais complexa, tá? Então aqui é para a gente não perder tempo. A gente começa então pela correção gramatical que a gente vai
analisar de forma mais rápida. Então, olha só, considerando os autores do estudo, através do nosso cérebro, realmente interpretamos como rostos humanos os objetos. Observe o seguinte, gente, olha só. Essa expressão, através de, dentro da norma gramatical, gente, não é uma expressão aceitável, né? Aqui a gente não pode substituir. A gente não pode substituir o por meio de por através de. Não pode. Isso aqui vai causar para a gente um equívoco gramatical. Se causa um equívoco gramatical, eu já tenho aqui uma possibilidade, né? Já tenho aqui uma indicação, melhor dizendo, de que a letra A, ela não condiz com a correção gramatical que a questão exige, né? E ainda tem outra questão, olha só. Considerando os autores do estudo, através do nosso cérebro, olha só, a gente tem aqui, através do nosso cérebro, seria um adjunto adverbial. E é um adjunto adverbial longo, por isso ele precisa estar entre vírgula. Pessoal, adjunto adverbial, se esse adjunto adverbial for extenso, a gente precisa utilizar vírgulas para separá-lo da questão, da oração, tá? Então, observem o seguinte aqui, a letra A a gente já viu que não pode ser. Vamos analisar a letra B. Como os autores do estudo, a interpretação dos objetos como rostos humanos acontecem realmente no nosso cérebro. Olha só, pesquei alguma coisa aqui que está um tanto quanto estranho. Como os autores do estudo, a interpretação dos objetos como rostos humanos acontecem. O que acontecem, gente? O que acontecem aqui é a interpretação dos objetos. A interpretação dos objetos está no singular. Então, aqui esse verbo não poderia estar no plural. Aqui há um equívoco de concordância. Então, eu já vi que não pode ser a letra B. Na letra C, eu tenho: conforme os autores do estudo, o nosso cérebro realmente interpreta como rostos humanos os objetos. Olha, observe que gramaticalmente a gente não tem problemas nessa questão. Conforme os autores do estudo, o nosso cérebro realmente interpreta como rostos humanos os objetos, tá? Então aí a gente tem uma questão que a correção gramatical dela está ok. Agora vamos analisar o sentido, ó. Conforme, aqui, conforme é uma conjunção o quê? Conformativa. E o segundo também é uma conjunção conformativa. Então, a gente tem aí, gente, tanto o sentido quanto a correção gramatical na letra C, tá? Vamos analisar a letra D. Com base nos estudos, com base nos autores, do estudo, realmente o nosso cérebro interpretam os objetos como rostos humanos. Gente, olha só, interpretam. O que interpretam? Nosso cérebro interpretam aqui, ó, caiu porque há um equívoco de concordância também. Então, a nossa questão aqui é letra C de casa. A nossa questão correta, letra C de casa. Pessoal, questão 2 aí agora para a gente analisar, continuando aí com a CESP, agora numa questão no estilo certo ou errado, para a gente ir direto no enunciado aqui. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa analisar com bastante cautela as informações principais do enunciado. Aqui no enunciado, a gente precisa estar atento, ó, porque ele pede mantendo-se a correção gramatical. Então, aqui, ó, a gente precisa estar atento à correção gramatical, o que pra gente já é bom, porque a correção gramatical a gente identifica logo, né? Se a gente está afinado aí nessa preparação para a prova de língua portuguesa, correção gramatical a gente tira aí de letra. Então, vamos analisar. A gente precisa ver se o termo caso, que está lá na linha 6 aqui, ó, se ele poderia ser substituído pelo se. E aí a gente analisa o seguinte, ó, a gente tem caso, caso é uma conjunção concessiva, né? Já o se é uma conjunção condicional. Vamos analisar aí como é que fica. Se a gente troca o caso pelo se, aqui a gente tem caso tais direitos sejam violados. Trocando pelo se, a gente ficaria com se tais direitos sejam violados. Ó, se já vai trazer pra gente
um tipo de necessidade de um verbo muito específico, né? O ser, ele vai estar relacionado ao subjuntivo no pretérito imperfeito, né? E aí, o que a gente tem? A gente não pode ter o se no presente do subjuntivo, como é aqui a conjunção caso, ela vai trazer aí sempre, gente, as conjunções concessivas, elas vão estar relacionadas aos verbos também no modo subjuntivo, assim como o se, que é uma condicional, tá? Mas aí a gente tem o se no pretérito imperfeito e a gente pode ter o se também no futuro do subjuntivo e não no presente, como está aqui. Então, esse verbo no presente faz com que essa afirmação esteja errada. Por quê? Porque o verbo está no presente do subjuntivo e quando a gente altera a conjunção caso pela conjunção se, a gente precisa realizar a alteração aqui também no tempo verbal do modo subjuntivo, beleza? Questão 3 aí pra gente, a terceira questão aqui que a gente está analisando hoje vai trazer pra gente, olha só, o comando, também uma questão CESP, certo ou errado. A gente tem aqui o seguinte comando, a correção gramatical e o sentido, ó, correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso o trecho o açúcar pode causar ainda problemas metabólicos como diabetes, hipertensão e aumento de colesterol ruim fosse reescrito da seguinte forma: problemas metabólicos, como por exemplo diabetes, hipertensão e aumento do colesterol ruim, também têm origem no consumo de açúcar. Gente, lembrando aqui, ó, eu preciso ver a correção gramatical sempre em primeiro lugar, porque é mais fácil da gente identificar. Vamos para a correção gramatical do que foi reescrito para ver se tá certinho, ó. Problemas metabólicos como, por exemplo, diabetes, hipertensão e aumento de colesterol ruim. Por quê, gente? Olha só, a gente tem aqui um termo explicativo. Termo explicativo, por exemplo, ou seja, isto é, precisa vir entre vírgula, é norma gramatical. Então, aqui eu tenho uma infração às normas gramaticais. Então, questão errada. Por quê? Porque a correção gramatical não foi preservada na reescritura, ok? Próxima questão, gente, que também continua aí com o estilo CESP, SEBRASP, de certo ou errado, a gente tem uma questão maravilhosa, porque agora o enunciado da questão vai trazer pra gente aqui, ó, a correção e a coerência do texto. Agora a gente tem correção e tem coerência do texto. Seriam mantidas se o termo ileso da linha 15 fosse substituído por incólume. Então vamos ver aqui, olha só. O termo que a gente precisa analisar é ileso. Vamos ver se a gente pode trocar pelo termo incólume. Essa mudança drástica não deixou o organismo humano incólume. E aí, gente, olha só, para a questão de coerência, as bancas vão sempre fazer aquele joguinho, né? Normalmente fazem o joguinho entre termos que são sinônimos, né? Aqueles termos que fazem uma referência ali a determinados sentidos, né? Sentidos semelhantes, sentidos que se aproximam. Então vamos observar o seguinte: incólume, gente, ele é um termo que pode sim ser substituído por ileso e vice-versa, né? Porque ileso e incólume é aquele que não foi ainda invadido, não foi ainda agredido, né, por nenhum tipo de situação. Então, quando a gente fala que essa mudança drástica não deixou o organismo ileso ou incólume, a gente tem aí a perfeita correção gramatical e a gente também tem a coerência. Então, observem que na coerência a gente precisa estar atento a esses termos que podem ser, sim, né, termos que podem ser substituíveis, ok? Então, essa questão é C de correto, é uma questão correta. Pessoal, penúltima questão aqui que a gente está analisando hoje, né? Questão também da CESP. Olha como é que a CESP agora vai brincar
com aqueles conhecimentos que você precisa ter para resolver essa questão de reescrita. Olha só, olha o que a CESP coloca para você, candidato, ó. Prejudicaria o sentido original do texto. Olha só, o sentido original do texto, então, ele vai ser balançado aí, embora mantivesse sua correção gramatical. Então, olha só, a gente tem a seguinte situação. O sentido original do texto, ele é prejudicado, mas a correção gramatical, ela se mantém, né? Em que momento? Quando a supressão do artigo A em toda a noite, no trecho, ela e suas 3 irmãs ficaram toda a noite em cima da árvore. Então, vamos observar o seguinte. Se a gente faz a supressão do A, né, do artigo A, de à noite, o que vai acontecer vai ser prejudicado o sentido original do texto, mas a correção gramatical vai permanecer. É isso que a CESP coloca pra gente. Vamos analisar? Vai ficar assim, gente, olha só. Ela e suas 3 irmãs ficaram toda noite em cima da árvore. Toda noite. Aí, olha só o conhecimento gramatical que a gente tem aí, gente, olha só. A noite é um artigo, né? Ó, a gente tem a noite. Artigo definido, gente, que a gente aprende lá no primeiro segmento do ensino fundamental, né? A noite é um artigo definido. Olha aí a lógica. Se a noite é artigo, é um artigo definido de noite, está definindo noite, então eu estou falando de uma noite específica, tá? Agora, quando eu faço a supressão desse A, fica, né? O sentido aqui vai ser o seguinte: ela e suas 3 irmãs ficaram toda a noite, ou seja, eu deixo de ter uma noite específica para ter toda noite. Parece que é uma ação realizada em sequência, né? Toda noite e não em uma noite específica. Por quê? Porque eu suprimi o artigo que era o artigo que definia a noite, tá? Então, aqui tá dizendo pra gente que prejudicaria o sentido original do texto. Prejudica? Sim, prejudica, né? Mas mantém sua correção gramatical. Mantém? Sim, mantém. Então, essa é uma questão correta. E assim a gente finaliza essa nossa sequência aí sobre reescrita, 5 questõezinhas aí de leve que a gente viu da banca CESP, com conhecimentos que são imprescindíveis para você chegar lá na sua prova sabendo exatamente o que você vai encontrar. Fique ligado aqui, não esqueça de baixar o seu material aqui embaixo na descrição do vídeo para poder acompanhar aí as nossas videoaulas. Eu espero vocês nos próximos vídeos porque a gente ainda tem muito conteúdo relevante e objetivo para sua preparação. Um beijo grande, fique com Deus e até breve.